Fala, acolhedores, está começando mais um podcast, o Pode Acolher, aqui do Instituto Acolher. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agradecer a todos vocês pela audiência e de estar nos acompanhando desde o nosso primeiro episódio. Estamos chegando ao nosso episódio número 15. E desde já pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, isso é muito importante. Compartilhar aí com os amigos, com a família, porque o bate-papo hoje vai ser muito enriquecedor. E hoje é com a Vitória Rocha, que é nutricionista aqui do nosso município. Agradecer, Vitória, desde já a sua disponibilidade. Seja bem-vinda aqui ao nosso instituto e faça uma introdução aí de quem é a Vitória. Se apresente também para a nossa audiência. Obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite, do Instituto Acolher em participar aqui do podcast. Algumas pessoas aqui de Jaguaruna já devem me conhecer, mas a gente não está limitado só aqui à nossa região. Eu me chamo Vitória Rocha, sou nutricionista desde 2017, formada desde 2017. Atuo com atendimentos clínicos particulares aqui em Jaguaruana e no momento eu atendo presencialmente em 3 cidades: Jaguaruana, Aracati, Fortaleza, e online para pessoas de todo o mundo, já que desde a pandemia da Covid-19 em 2020, o nosso Conselho de Nutrição, ele permitiu e legalizou a prática dos atendimentos online, Então, eu posso atender pessoas de qualquer lugar do mundo através da tela do computador, celular. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo através das minhas redes sociais e o WhatsApp, que fica na biografia do meu Instagram, Meu Instagram, já vou logo deixar e no final vou relembrar, é nutrivitoria.rocha. Então lá constantemente eu tô compartilhando conteúdo sobre saúde, nutrição, alimentação, saúde da mulher, emagrecimento, conteúdos que agregam aí para esse lado da nutrição e vida saudável. Viver bem, Viver bem, exatamente. Vitória, eu sempre faço essa pergunta para todos os que vêm aqui, todos os profissionais. O que fizeram ele ir para a área que eles seguem hoje? No seu caso, a nutrição. Qual foi o estupim para você decidir para a nutrição? Acredito que tem uma história, não foi... não, vou fazer isso aqui, mas... Enfim, o que foi que te levou aí para essa área e como foi a sua vida acadêmica? Se deu tudo bem? Como foi? Certo, vamos lá, Na verdade, quando eu era mais jovem, eu não tinha pretensão de cursar nutrição. Não era um curso, assim, sendo bem sincera, não era um curso que eu sonhava, almejava fazer, não porque eu não gostasse, mas porque eu não tinha muito conhecimento sobre a área. E nessa época eu conhecia pouquíssimos nutricionistas. Nunca havia me consultado com nada do tipo. Hoje em dia, a gente sabe que nutricionista é uma profissão que é muito comum, Tem muitos profissionais aí no mercado. Isso. E muitos profissionais bons, inclusive. Então, quando eu terminei meu ensino médio, eu fui aprovada em 2 faculdades. Tanto em nutrição, em uma instituição pública, como também ganhei uma bolsa para um outro curso, para o curso de serviço social, em uma instituição, em uma universidade particular. E aí eu comecei a pesquisar sobre a nutrição, eu sabia que o nutricionista ajudava as pessoas a emagrecer, cuidava da alimentação, passaria, naquele tempo todo mundo falava, o nutricionista vai passar dieta. Mas eu comecei a estudar mais e vi que o nutricionista não poderia atender única e exclusivamente só em um consultório, Ele pode atuar em diversos outros locais, em diversos outros espaços, que a gente pode falar disso mais na frente. Então, eu pesei as 2 opções de cursos e acabei optando por nutrição. Eu sabia que de uma forma ou outra eu queria trabalhar com pessoas, Eu queria trabalhar interagindo, não um trabalho que eu ficasse o tempo todo sozinha, Só eu e um computador, ou só eu e uma máquina, um laboratório. Eu queria trabalhar, queria interagir com pessoas. E no serviço social, eu também iria interagir bastante com pessoas. Mas devido aos prós e contras, eu optei pela nutrição. No início do curso foi um pouco difícil, sim, porque eu não tinha muita aptidão. Eu sempre tive muita aptidão com ciências, mas já na parte das exatas também, Mas quando chega na parte das ciências biológicas, eu não tinha muita aptidão. Acabei adquirindo com o decorrer do curso, mas minha graduação foi ótima, Eu fiz uma graduação muito boa, que foi no Instituto Federal de Limoeiro do Norte. Conheci pessoas lá que levo pra minha vida até hoje. Fiz amizades boas, bacanas lá.
E tive experiências muito boas, tanto durante a graduação dentro da universidade, como também atividades de pesquisa, extensão, estágio. Eu fiz em 3 lugares que eu gostei bastante. Então foi realmente assim um grande salto na minha vida. E quando eu me formei, foi outra mudança, né? Eu acabei meio caindo de paraquedas na nutrição. E quando eu me formei, eu não tinha o objetivo, também não tinha o sonho, na verdade, de ser nutricionista clínica. Que é nutricionista que trabalha com atendimentos clínicos, né? Atendendo pessoas. Eu sonhava em ser... Tem outros tipos de nutricionista? Sim, nutricionista eu tenho trabalho em várias outras áreas, eu posso dizer. Bom. Eu sonhava em ser em docência, em ser professora, né? Então eu queria fazer mestrado, doutorado, pós-graduação para lecionar, para dar aula, porque na faculdade sempre foi uma área que eu me destaquei, seminários, apresentações e tudo mais. E aí todo mundo falava, tu tem que ser professora, eu tenho que ser professora, e realmente eu gosto de dar aula, né? Porque eu gosto muito de falar. Então, eu comecei a estudar, só que aí eu não passei da primeira vez no mestrado, tentei em outra instituição também não aprovada. Aí eu disse assim, não vou perder um ano da minha vida, né, só parada, sem fazer nada, eu vou começar a atender. E aí comecei a atender, pegando um paciente, outro, mas ainda sem ter certeza de se era aquilo que realmente eu queria pra minha vida. Mas fui gostando de atender, principalmente quando as pessoas voltavam e eu mostrando resultado, eu fui meio que me encantando com isso. E desde então, aí um tempo depois eu consegui passar no mestrado, né, fiz o mestrado e hoje eu tanto trabalho com atendimento, dou aulas, professora, né? Eu comecei agora recentemente, né? Não faz muito tempo não, mas comecei agora em agosto a dar aulas lá na Jaguaribe, em Aracati. E continuo meus atendimentos. Então, assim, eu diria que a nutrição, ela que me escolheu, né? Porque eu sempre tive o sonho de ser professora, mas de trabalhar assim, somente com atendimentos, foi meio que a vida que foi me colocando nesse lugar. Graças a Deus as pessoas foram gostam do meu trabalho. Vem uma pessoa, ela já me indica para alguém da família, já me indica para um amigo, e essa pessoa vem e acaba gostando e acaba falando bem do meu trabalho, e é assim que eu consigo captar a maior parte dos meus pacientes, né, por essas ações. Mas já trabalhei em hospital também por um período curto, mas trabalhei. Já trabalhei também com a área de alimentação coletiva, né? Porque tem nutricionistas que não prescrevem cardápios individuais personalizados, mas trabalham planejando cardápios para restaurantes, para universidades, escolas, enfim. Tem nutricionista que trabalha só na área de inovação, né? Desenvolvendo alimentos para a indústria alimentícia ou estudando alimentos. Tem nutricionista que trabalha só na parte de marketing também, né? Cuidando das carreiras, ajudando outros nutricionistas, né, a crescer, a alavancar sua carreira. Enfim, a nutrição ela é bem mais vasta, bem mais ampla do que a gente pode pensar, né? Nutricionista é um profissional que somente emagrece pessoas, né? Pode fazer muito mais do que isso. Logo quando tu saiu do teu ensino, da tua graduação, você foi logo pro atendimento clínico, não é isso? Isso, foi. Tu não foi pra algum público, nada não? Foi logo não, fui só pra atendimento particular, né? Até hoje eu só faço atendimento particulares mesmo. Não convênio com nenhuma instituição pública e nem plano de saúde privado, né? Eu só faço atendimentos particulares mesmo. Então, quando eu me formei, eu tentei o mestrado, mas aí acabei não passando de primeira e fui começando a atender e conciliando com os estudos pro mestrado. Eu só passei no mestrado um ano depois de formada. E aí consegui conciliar tanto essa vida da nutrição clínica como também a vida acadêmica de professora. E a Vitória, gente, dentre outros grandes profissionais que tem no município, a Vitória também é uma grande profissional. Acompanho algumas pessoas que já foram atendidas por você e que falam muito bem de você, pelo trabalho, pela sua dedicação e pelos resultados também que a Vitória cobra muito daqueles que ela tem, né, Vitória? Sim, cobro, né? Porque, assim, eu vejo muito que as pessoas, elas depositam muito a expectativa do resultado no profissional, né? Então eu vou pra Vitória porque ela é boa, eu vou pra fulano de tal porque ela é boa, ela dá resultado. Só que na própria consulta eu já tento tirar isso um pouco da pessoa. Claro que eu trabalho pra passar uma orientação que vá gerar resultado, né? Que vai gerar mudança, porque eu gosto de ver isso, eu gosto de ver a mudança na vida da pessoa. Mas o resultado ele depende muito mais do paciente do que do profissional, né? Então aquela força de vontade, né? Eu deixo muito claro para a pessoa que
para que ela consiga ter o resultado que ela almeja, que ela espera, ela tem que realmente pôr em prática aquilo que eu oriento, aquilo que eu faço, porque senão não vai ser nada mais do que um papel, um arquivo que ela vai ter em casa, mas se ela não coloca em prática aquela orientação, ela não vai sair do lugar que ela está, né? Ela não vai ter mudança. Então, o nutricionista, ele tem esse papel de orientar, prescrever um planejamento alimentar, de ver o que a pessoa realmente precisa, não apenas só o que ela quer, e também de incentivar, motivar, né? Eu gosto muito porque quando as pessoas vão para consulta, às vezes elas chegam um pouco para baixo, elas saem de lá novo ânimo, elas saem mais motivadas, né? Eu consigo, de certa forma, colocar aquela pessoa para cima, ver que ela é capaz e mostrar para ela que a responsabilidade do resultado dela não é só minha. Sou responsável, sim, por uma parte do resultado. Mas a maior responsável, o maior responsável é o paciente. É aquela pessoa que tem que colocar em prática o que a gente passa, né? O que nós nutricionistas passamos. O profissional, ele passa o plano, né? O nutricionista, ele também prescreve algum medicamento, alguma coisa, receita ou não? Medicamentos não, né? Certo. Medicamentos farmacêuticos a gente não prescreve, não passa nenhum. A gente pode prescrever suplementação de vitaminas, nutrientes ou fitoterápicos, né? Fitoterápicos que geralmente são ativos, né? Compostos que são extraídos de plantas de outras origens e podem ajudar a potencializar os resultados que aquela pessoa pode ter. Então, a gente só prescreve suplementações de vitaminas, suplementações e fitoterápicos, mas medicamento como medicamento para emagrecer, medicamento para pressão, para diabetes, a gente apenas tem que se informar, tem que saber se o paciente toma ou não, qual é o tipo de medicamento, porque isso acaba interferindo na alimentação também, no resultado, mas mais como uma forma de acompanhamento, para dizer se você deve ou não deve tomar. Entendi. Já começar o bate-papo, vocês estão vendo aí o tema, né? O tema do nosso podcast é a influência da alimentação na saúde mental. Eu escolhi esse tema justamente pela campanha do Setembro Amarelo, também envolve saúde mental. Eu falei isso no podcast passado com o Bruno Caminha. E às vezes a pessoa pergunta, tem alguma coisa a ver nutrição aliás, alimentação, com saúde mental? E quando você vai olhar na essência mesmo, existe alguma coisa, né? Existe realmente. E eu queria que você falasse por que a nutrição tem o poder de diminuir doenças mentais. Justamente, porque batendo novamente na tecla de que a nutrição, ela não somente emagrece pessoas, né? Não ajuda somente a perder peso. Quando a gente fala de alimentação e nutrição, você tem que abrir a sua mente e entender que a nutrição, ela pode impactar em todos os processos que acontecem, inclusive na sua saúde mental. Por quê? A alimentação e saúde mental é como se fosse um ciclo, né? Eles estão intimamente ligados. Uma pessoa que tem uma alimentação, vamos dizer, ruim, é uma alimentação prejudicial à sua saúde, ela tende a ter mais problemas de ansiedade, depressão, estresse excessivo ou outros tipos de transtornos mentais. E esses transtornos mentais, quando já plantados no corpo da pessoa, quando já adoecem ela, eles acabam também sendo um grande gatilho, né? Um grande elo de ligação, de impulso para que aquela pessoa tenha uma alimentação ainda pior. Então, eu tô ansiosa, eu como de maneira pior, como eu escuto pacientes falando, né? Quando estão ansiosos, eles acabam tendo mais compulsão alimentar, querendo comer mais besteira, querendo comer mais doces, voltando aquele sentimento ruim, sentimento negativo, para a comida, tentando ter um alívio através daquela comida gostosa, que traz uma sensação de prazer e alívio momentâneo. E aí eu desconto minhas emoções na comida. Só que aquela comida, ela não vai curar, ela não vai sarar a minha tristeza, a minha ansiedade, enfim. E aí isso potencializa ainda mais a minha ansiedade, porque eu me alimento mal, tenho um prazer momentâneo, mas logo em seguida a minha consciência pesa, eu me sinto mal porque sei que tenho consciência que estou me alimentando mal, e isso me deixa ainda mais para baixo, me deixa ainda mais deprimido, acaba potencializando ainda mais os sentimentos negativos. E aí eu como para ficar melhor, fico melhor por um momento, mas logo após me sinto pior. Quando eu me sinto pior, eu acabo fugindo para onde?
pra comida novamente. Tá vendo como se torna Um ciclo. um ciclo vicioso? Pessoas mentalmente instáveis tendem a ter uma alimentação mais ruim, e essa alimentação acaba sendo uma ponte de ligação ainda maior, uma ponte que torna ainda mais forte os transtornos mentais, né? E fora que um corpo mal nutrido, um corpo mal alimentado, ele é um corpo cronicamente, né, e bastante inflamado. É um corpo inflamado, um corpo que está passando por um processo inflamatório ruim, prejudicial para a sua saúde. E essa inflamação também acaba sendo um pontapé para que esses transtornos mentais venham a aparecer, ou se eles já estiverem lá, eles possam se desenvolver e agravar ainda mais. E os impactos, Vitória, dessa má alimentação pode, logicamente, desencadear a questão da saúde mental, né? Piorar, e também questões de saúde física, né? Sim, com certeza, né? Principalmente, não diria, a saúde mental é que acaba comandando também um pouco da saúde física, né? Mas a gente se ouve mais falar sobre os problemas de saúde físicos, né? Como, por exemplo, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, câncer. Mas a grande parte dessas doenças, né? Elas são diretamente influenciadas, na verdade todas são influenciadas pela alimentação, né, pelo hábito de vida. Muitas das pessoas acabam desenvolvendo, tendo esse tipo de doença justamente por levar uma vida inteira, falta de cuidados com a alimentação, falta de atenção, sedentarismo, vícios, né, como cigarro, álcool. Então, a gente é nutricionista, tem que tratar de alimentação, mas nós somos também profissionais da saúde. E acaba que quando a gente tenta mudar a alimentação do paciente, eu nunca falo só da alimentação. Eu quero que o meu paciente pratique uma atividade física, eu quero que ele melhore o sono dele, eu quero que ele adquira um estilo de vida mais saudável, porque tudo aquilo ali vai construir um ambiente que torne mais propício com que ele leve uma alimentação mais saudável. Porque o paciente que dorme mal, ele tem muito mais chance também de comer mal. Paciente que tem vários vícios, né? Cigarro, álcool, drogas, enfim. A gente sabe que isso acaba diretamente influenciando na alimentação, e na maioria das vezes a pessoa come mal, porque, sejamos sinceros, é difícil a gente ver uma pessoa que tem vícios e consegue ter uma alimentação regrada, saudável. Se alimenta mal, né? Quando se alimenta mal, ou às vezes nem se alimenta, né? Então, esse cuidado justamente ele é multidisciplinar. A nutrição, ela está envolvida, mas a gente tem que tratar todo o estilo de vida do paciente para construir um ambiente saudável para ele. E esse ambiente saudável vai ser um ambiente mais propício para que ele consiga seguir um planejamento alimentar, uma dieta e ter uma alimentação saudável. Tocando no ponto que você falou, a gente passa metade da nossa vida dormindo. E, logicamente, é uma pergunta que eu faço, a má alimentação, a alimentação também influencia no sono da pessoa, né? Diretamente, bastante. Alimentos processados, industrializados, alimentos inflamatórios, alimentos com muito açúcar, muita gordura, muito aditivo, conservante, tudo isso, muita gordura, tudo isso contribui para uma qualidade de sono pior, ruim. E da mesma forma como eu falei do ciclo, né? Eu como mal, durmo mal. Eu durmo mal, eu tenho mais tendência ainda a comer pior do que eu já comeria se eu estivesse dormindo bem. Mas deu pra entender, né? Entendi. Então, se eu dormindo bem, eu já tendo durante o dia ter gatilhos de compulsão alimentar, de exageros, de comer mal, quando eu durmo mal, a tendência é que eu coma ainda pior. Por quê? Pessoas que dormem poucas horas, né, durante o dia, não dormem a quantidade de horas suficientes, ou dormem com sono, tem uma qualidade de sono muito ruim, não consegue descansar, não consegue desligar, né, não tem aquele sono reparador. No dia seguinte, você tá o quê? Acabada, né? Você tá sem disposição, sem ânimo, sem energia pra nada. Então, saúde mental entrando aí, né? O seu cérebro, ele vai querer o tempo todo tentar te manter bem, tentar te manter com energia, com foco, com disposição, porque
O papel do nosso cérebro é tentar fazer com que a gente se sinta bem a maior parte do tempo. E tudo que traz bem-estar, prazer, alívio, o nosso cérebro, ele ama, mesmo que as outras partes do corpo acabem não aceitando bem. Então, quando você dorme mal, o seu cérebro, ele entende que você precisa de alguma forma ficar bem. E pela comida ser uma prática muito constante na nossa vida, a gente tá o tempo todo se alimentando, ele acaba recorrendo à comida, né? Te levando a ter pensamentos de impulso, de compulsão, fazendo com que você queira comer mais alimentos calóricos, mais alimentos ricos em carboidrato, mais alimentos ricos em açúcar, em gordura. Pra quê? Pra que aquela comida te traga alguma disposição, te traga algum bem-estar, algum alívio momentâneo, né? Então, quando você dorme mal, você também tem muito mais chances de querer comer besteiras, doces, açúcares, gorduras, alimentos que trazem, que quando a gente come, a gente fica assim, que dá aquele up. Vida. Que dá aquele up. Não quer guerra com ninguém, exatamente. Só que o grande problema é que, como eu falei já anteriormente, né? Não é uma coisa que você come e você vai passar o resto da semana bem, né? Você come, você pode ficar ali bem por 1 hora, 2 horas, 3, 4, mas logo em seguida a energia vai baixando novamente. Então, é por isso que muitas pessoas acabam adquirindo um hábito de vida ruim, porque elas se apegam àquela sensação de bem-estar provisória que os alimentos ruins trazem e não conseguem esperar pelo processo de adaptação, uma alimentação mais saudável, porque a gente sabe que no início realmente mudar hábitos é complicado, é difícil. Você precisa de um tempo para que o seu corpo se adapte com qualquer hábito, com qualquer tipo de hábito. Mas é importante entender que do mesmo jeito que o seu corpo se adapta aos hábitos ruins, dormir mal, comer mal, não fazer exercício, fumar, beber, você pode se adaptar a um estilo de vida saudável, comer bem, dormir bem, fazer exercício, se cuidar, entendeu? É uma questão de prática, de força de vontade, né? Exatamente, né? Eu nem diria tanto de força de vontade, né? Porque força de vontade vai e volta. Mas a gente tem que depender mais da disciplina do que da força de vontade, né? Você tem que... Um exercício que eu gosto de fazer com os pacientes é o quê? Fazer eles conseguirem, tentar fazer com que eles visualizem algum benefício a longo prazo, né? Então, tu prefere o quê? Viver 30 anos fazendo tudo que tu tem vontade, comendo errado, bebendo, sem fazer exercício, praticando tudo que é errado, ou tu quer viver uma vida aí de 70, 80 anos, com longevidade, né? Ver os seus filhos, os seus netos crescerem com saúde, porque também é muito interessante você pensar no seguinte: eu quero viver muito, mas eu quero viver muito com qualidade de vida. Eu não quero viver 100 anos para eu estar, como é que eu posso dizer uma palavra assim? Doente, né? Adoecida, tomando vários tipos de remédio, com problemas para andar, para falar, para me movimentar. Ou como a Gretchen, né? Talvez até uma boa alimentação, né? Exatamente, né? Então, a gente tem que trabalhar para viver mais e viver com uma certa qualidade de vida. Porque você viver muitos anos e viver doente, viver em hospital, viver fazendo cirurgia, viver fazendo isso e aquilo, não acredito eu que não é o sonho da vida de ninguém, né? Você viver doente. E eu passei por eu já falei isso aqui no podcast passado, não vou falar, mas... eu passei por alguns momentos recentemente e mexeu tanto o Vitória com a minha cabeça que eu resolvi mudar de hábitos em relação à minha comida. Eu comia muito mal, comia pouco e comia mal, só comia besteira e coisas fritadas. Aí de uma semana pra cá, e tem gente que demora, né, a se reabituar em comer alface, comer essas coisas. Eu não, eu acho um choque tão grande que eu tive de realidade, assim, que eu... Tá com 2 semanas que eu tô me alimentando bem, digamos, eu injetei mais verduras, mais legumes, frutas não, eu estaria mentindo, porque eu não gosto muito de frutas. Eu induzindo a resposta. Eu não gosto muito de frutas, mas eu coloquei mais verduras, mais legumes, e eu confesso, cara, que o meu sono tem sido melhor. É uma coisa que a gente vai falar no final. Há uma sensação de inflamação no meu corpo, de inchaço, diminuiu.
e de bem-estar. Seu humor deve ter melhorado. O meu humor, até a questão de beber também, que eu bebia quase, passava de quarta-feira eu bebia, hoje eu já parei e tô focando mais nessa questão de alimentação saudável, porque eu ficava pensando assim, rapaz, eu vou chegar aos meus 60 anos de idade, eu tô com 22, me alimentando mal, já tô sentindo os efeitos e eu não vou conseguir chegar aos 60. Então eu tive um choque de realidade tão grande que eu resolvi mudar e hoje eu não sinto falta do que eu comia antes. De farinha, essas coisas, eu evitei mais isso. E confesso que a alimentação saudável, ela influencia muito no seu bom humor, na sua condição de vida, no seu dia a dia. E realmente você só vai conseguir sentir se você se der a chance de realmente mudar esses hábitos. E que eu confesso, é difícil? É. Mas vai chegar um momento que a conta chega e ou vai ser tarde ou vai ser cedo demais, né, Vitória? Exatamente. É muito comum isso acontecer. Por quê? Eu acho que é natural, né? É inato do ser humano. A gente precisa passar por algumas experiências ruins pra gente adquirir maturidade e mudar de hábitos, né? Ou pelo menos mudar de visão. Porque eu percebo muito isso, né? Que as pessoas, muita gente, não todo mundo, mas muita gente precisa ter um choque de realidade ou precisa passar por alguma coisa muito forte ou muito ruim para perceber que precisa mudar, né? Mas tudo isso vem a questão o hábito, o costume, a mente muito, muito limitada. Um exemplo básico, né? A gente se acostuma a acordar tarde, né? Se acostuma a acordar tarde, um hábito que muitas pessoas têm, né? E eu já tenho dificuldade até hoje de acordar cedo. E passei a vida toda acordando cedo, porque é pra escola de manhã, não sei porquê, mas não tenho muita dificuldade de acordar cedo. Mas a gente se acostuma àquilo ali e acha que aquilo ali nunca vai trazer nenhum prejuízo. Não vai trazer nada de ruim. Eu sempre fiz isso e nunca tive problema, nunca fiquei doente, nunca aconteceu nada de ruim. Mas quando você para pensar e para analisar a situação, você vê que tá acontecendo algo de ruim, provocado por ocasionado por aquele costume ruim que você adquiriu, sim. Como, por exemplo, a bebida, né? A má alimentação, como a gente já falou. Então, uma má alimentação te deixa cronicamente inflamado, indisposto, cansado. Sabe aquela pessoa, assim, que acorda e vai trabalhar, assim, na força do ódio? Isso. Vai, obrigado, porque tem que trabalhar, mas você não tem ânimo, disposição pra nada. Vive mal-humorado, vive estressado, vive cansado. Não tem ânimo pra brincar com o filho, não tem disposição para fazer nenhuma caminhada da rua, chega do trabalho e já se deita na cama e acabou o mundo. Você acaba vivendo uma vida limitada, né? Porque você é casa, trabalho e um lazer mínimo no final de semana, mas você não tem uma experiência de uma vida realmente com qualidade, né? De sentir que você tá se cuidando, que você tá tendo um cuidado não só com a parte estética, não só com o corpo, mas principalmente com a saúde mental. Porque nosso cérebro entende que quando a gente está se cuidando, quando a gente está buscando ter uma saúde, ter um bem-estar maior, ele eleva a nossa autoestima. Então, isso faz com que você automaticamente se sinta melhor, como que você falou, né? Porque você sente que o cérebro sente que você tá tendo aquele cuidado consigo próprio, né? Então, ele de certa forma também vai te colocar pra cima, né? Vai fazer com que você se sinta mais disposto, menos cansado, mais concentrado. E essas mudanças aí, muitas vezes as pessoas elas não conseguem enxergar, porque elas estão tão presas no ruim, naquele hábito ruim, que elas não acham que aquilo ali não tá trazendo nenhum prejuízo, nenhum tipo de prejuízo pra ela. E quando você abre a caixinha e vê que quando você muda, as mudanças positivas acabam acontecendo também, você fica pensando, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Né? A alimentação como se fosse uma viagem, eu comparo como se fosse uma viagem. Você faz uma viagem e se realmente você tiver a disciplina que você gosta de falar sempre, a disciplina, você não quer voltar mais para aquele lugar. É isso. Eu não tinha prazer de ir pra mesa, cara. E se ia, realmente eu ia almoçar mal. Colocar alimento, comer mal. Ia
comer alimentos ali que realmente a gente sabe que ia fazer mal. Hoje eu tenho muito prazer de chegar em casa, de chegar no meu dia, ou de estar em casa. Uma dificuldade que eu tinha quando eu tava só era de fazer o meu almoço, que você tá ali na cozinha, você vai... Que eu sei cozinhar, gente. Aí você tá ali na cozinha, você vai fazer um almoço do jeito que você quer, oleoso, gorduroso, que é a gordura que realmente lhe dá prazer, né? Que dá sabor à comida. Mas hoje eu não tenho nenhuma dificuldade, e isso faz 2 semanas. Hoje eu não tenho nenhuma dificuldade de ir pra cozinha, fazer meu almoço saudável e me dá prazer em ir pra mesa, me alimentar bem. Entendeu? O cérebro te colocando pra cima. Exato. É muito interessante isso. Era uma experiência que eu via muitas pessoas falar. Porém, você só está vivenciando isso, só tá experimentando isso porque você se permitiu, né? Exato. Você colocou em prática, mas não adianta nada você só ter pensado, ai, eu vejo fulano se alimentando bem, ele acha tão bom, ele fala tão bem, mas eu não tenho essa coragem. Como eu já vejo muita gente assim, ai, já pessoas falaram pra mim, eu já ouvi falar tão bem do teu trabalho, mas eu não tenho coragem de marcar uma consulta, eu sei que eu não vou seguir a dieta. Então a pessoa já implantou aquele pensamento nela de que ela não vai conseguir ser capaz de mudar a alimentação, mudar o estilo de vida. E eu estaria mentindo dizendo que é fácil, né? Porque devido às condições que a gente vive hoje em dia, de correria, de tempo, de muita coisa para fazer, muita tarefa, de tudo, muitas preocupações no geral, realmente assim, você tem que ter determinação, tem que ter disciplina, né? Disciplina, persistência para você conseguir se alimentar de uma maneira boa. Porque é muito mais tentador você chegar em casa cansado de um dia de trabalho, ligar para uma pizzaria ou um aplicativo, num delivery, uma coisa, pedir uma pizza, um prato, uma coisa bem gostosa e você receber ali no conforto da sua casa, no conforto do seu lar, comer e depois dormir é muito mais confortável, né? Do que você ter que ir para a cozinha para você preparar uma comida, lavar, cortar, cozinhar, enfim. É realmente muito mais tentador, o mais prático. Mas também é difícil você viver numa cama de hospital, né? É difícil você viver dependendo de remédio, como tem gente que toma 10 remédios ou até mais por dia. Remédio para pressão, para coração, para diabetes, para depressão, para ansiedade, para tudo no mundo. É difícil você depender dos outros, né? Porque quando a gente tá doente, querendo ou não, a gente tem uma dependência de sim. Se você não tiver dependência de alguém na sua família, mas você vai ter dependência, no mínimo, de um técnico de enfermagem para vir trocar suas medicações, para vir lhe ajudar. Então, eu digo isso por mim, mas quando você é jovem, você não pensa nisso, né? Você só quer viver aquele momento, aquele prazer. Mas é tão bom comer uma mortadelazinha frita, uma macarronada de salsicha, um chocolate, um sorvete. Mas, como você falou, uma hora essa conta chega. Para umas pessoas chega mais cedo, para outras chega mais tarde, mas chega. Sempre. E a minha boa alimentação não é pra emagrecer, gente. Eu não sou muito gordinho, mas é mais pra me sentir bem. Eu sempre falei, pra me sentir bem, pra eu ter perspectiva de vida. E a alimentação é vida. Você vai ver, como eu falei, depois que você fizer essa viagem pra boa alimentação, aí que você não vai querer voltar. Você vai ver que é um mundo encantado que muda muito a sua vida. Eu vou usar exemplo até, só rapidinho falando, usar o exemplo até da minha mãe, né? A minha mãe, ela não gostava muito de comer verduras. Assim, ela não tinha uma alimentação ruim, né? Ela não come industrializado, nunca comeu industrializados. Não foi fã de besteira, de massas, essas coisas que a gente tem muito acesso hoje em dia. Mas ela comia muita farinha, né? Muita carne gordurosa. A alimentação das pessoas mais de antigamente, né? Aquela alimentação, como o pessoal chama, bem grosseira. Isso. E aí ela acabou desenvolvendo o quê? O diabetes. Acabou descobrindo, porque nas férias ela foi fazer exames. E aí a diabetes estava totalmente pensada. E aí ela começou imediatamente a mudar a alimentação, fazer dieta, mudou assim. Ela mudou realmente a alimentação dela, né? Porque ela tem uma alimentação, gente, assim, exemplar, né? Ela só come realmente alimentos naturais, carnes magras, principalmente carnes brancas, fruta, verdura, legume, tudo. A alimentação dela é o mais natural possível, tanto é que a diabetes dela controlou muito rapidamente. Mas ela fala, Vitória, hoje em dia é incrível como eu achava que eu tava bem, mas hoje em dia eu não sinto mais inchaço, eu não sinto mais dores na barriga, eu não sinto mais aquele cansaço que eu sentia antes. O sono dela melhorou, o corpo dela melhorou. Então,
em pouco tempo você já vê as mudanças. Exato. Imagine você uma vida toda, né, de cuidados, de alimentação. E quando eu falo de uma vida toda, eu não tô dizendo que a gente quer passar a vida toda sem comer nada. Só comendo alface. Não é a vida toda comendo alface, ovo e batata doce, não. Até porque nem eu faço isso. Mas é você, na maior parte do seu tempo, você ter cuidado e atenção com o que. E às vezes as pessoas comem errado, não é nem porque elas queiram comer, é porque elas não estão nem aí. Elas não ligam. Você só vai seguindo, só vai comendo o que tem pela frente, vai pedindo o que tem no menu do restaurante, o que tem no delivery, e não presta atenção nisso, né? Quando você começa a prestar atenção e começa a sentir os impactos da boa alimentação, é que você começa a realmente enxergar que vale a pena mudar. Exato. E eu quero entrar no mesmo tema que a gente falando sobre, que eu falei sobre obesidade, toquei nesse assunto. Muitas das pessoas acham que a gente está numa sociedade, e eu não quero entrar nessa parte, mas de dizer que obesidade é empoderamento, enfim. E eu queria que você falasse na risca. É uma pauta muito polêmica e dá muito assunto. Eu queria que você falasse na risca os perigos da obesidade. Que obesidade, eu não estou dizendo que aquela pessoa é infeliz, mas tem os seus riscos. E o que a gente falou, essa conta, ela vai chegar, uma hora vai chegar. Como você falou, uma hora vai chegar, para uns vai chegar mais cedo, para outros vai chegar mais tarde, mas chega. E a obesidade, ela traz uma série de riscos para aquela pessoa, dentro daquelas condições, né? Sim. Existem mais... Primeiro uma coisa, né? A gente não pode se basear no que a gente acha, no que ouviu falar. Exato. Mas existem mais estudos mostrando os impactos ruins da obesidade do que estudos que a obesidade não traz nenhum tipo de risco, né? Porque pelo menos um risco ela pode trazer. Você observa logo pelo sono, né? O sono de uma pessoa, quando ela tá com excesso de peso, você começa a roncar mais, você começa a ter mais problemas para dormir, começa a ter um sono de pior qualidade. E aí, a autoestima, né? Existe sim a questão da pressão da sociedade, né? Em ter um corpo magro, em ter um corpo padrão. E isso aí também já é uma outra pauta que requer muito mais tempo, que eu não concordo. Mas os estudos que apontam que a obesidade ela é uma porta de entrada para doenças físicas e mentais, né? Depressão, ansiedade, síndrome de pânico, vários transtornos. E as doenças que a gente mais conhece, que são as mais comuns, né? Diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, problema de coração, problema nas articulações também, que é muito comum em quem é obeso. Muitos riscos para vários tipos de câncer, né? Então, as pessoas obesas têm muito mais chance de desenvolver algum tipo de câncer durante o decorrer da vida do que aquelas que têm um peso dentro do normal. Então, gente, é uma questão de saúde mesmo. Em relação à parte do mental e social, eu acredito sim que é possível. Existem pessoas que se sentem bem com o seu corpo, mesmo estando com um pouquinho acima do peso, né? Estando com o IMC mais alto, elas devem se sentir bem sim. Mas isso não é a maioria, né? A maioria das pessoas acaba que não. Chega um momento que não se sente bem, principalmente quando você vai comprar uma roupa, né? E você tem dificuldade para encontrar, tem que andar em várias lojas para encontrar uma roupa que tem que você. Isso acaba que interfere muito na sua autoestima. A parte de você se olhar no espelho e muito não gostar do que vê. As comparações que também acabam acontecendo. Gente, não fiquem comparando o corpo de outras pessoas, tá? Principalmente na frente da pessoa, né? Tá comparando. Fulano tem a mesma altura que tu, o mesmo peso, mas ele tem um corpo muito mais bonito que o teu. Ele é muito mais musculoso do que o teu. E um exemplo, tá? Mas a gente sabe que as pessoas gordinhas, elas sofrem muito mais com essas comparações do que as pessoas causa um prejuízo mental enorme. Muito alto. Só sabe quem passa, né? Exato. Então, graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa assim, sem noção. Mas eu já vi casos e vejo diariamente pacientes que têm crise de ansiedade, que têm problema, que adoecem psicologicamente devido a essas comparações, a essa pressão, né, essas críticas que a pessoa que é gorda sofre. Mas sim, em relação à parte da saúde, que é o nosso foco aqui, existem
riscos associados à obesidade, né? Então, a gente sabe que quanto maior o IMC, o índice de massa corporal da pessoa, mais risco metabólico, mais risco cardíaco, mais risco para doenças a pessoa tem. Tô falando de doenças, né? Não tô falando só de tristeza, de autoestima baixa, tô falando de doenças de fato. Então, assim, eu acredito que todo mundo, né? Quem tem a oportunidade de escolher ficar doente e não ficar doente, a gente prefere não ficar doente. Eu, pelo menos, odeio ficar doente. Até de gripe, alguma coisa assim, porque eu sei que eu vou deixar de treinar, que eu vou... que vai limitar a minha vida. Então, eu odeio ficar doente. E quando você sabe que alguma condição, qualquer tipo de condição, vai te colocar em risco para ter algum tipo de doença, o que é que você tem que fazer? Tratar aquela condição, né? Prevenir ou, de fato, já tratar. Por que a obesidade não deve ser tratada? Já que ela tá te colocando em risco para vários e vários tipos de doenças. Porém, você tem que entender que não é um tratamento fácil, não é um tratamento simples. Requer tempo, requer muito esforço, né? E você, a pessoa que é obesa, ela não tem que se sentir no dever, na obrigação de emagrecer para agradar ninguém. Tem que ter o sentimento, como você falou, né? Sentir que tá se cuidando. Ela tem que ter o sentimento de cuidado porque ela tá fazendo aquilo por ela mesma, porque ela quer melhorar. Eu quero emagrecer porque eu quero ter disposição para brincar com meu filho, ter disposição para correr, para andar de bicicleta, coisa que eu não consigo fazer se eu estiver muito acima do peso. Eu quero emagrecer porque eu quero usar uma roupa tal e eu quero me sentir bem com aquela roupa. Eu não é exemplo mínimo, mas para aquela pessoa importante, eu não questiono. Eu quero emagrecer porque eu quero chegar nos meus 70 anos bem. Eu quero ser um idoso atleta, eu quero correr, eu quero fazer isso, eu quero correr maratonas, enfim. Exemplos, né? Então você tem que emagrecer por você, exato, porque você quer. Porém, é muito a gente dizer que consegue fazer só pela gente, né? Sim, uma pressão interna, eu sofro essa. Acredito eu que a maioria das pessoas, né? Até a pessoa que se sente mais bonita no mundo, já sofreu algum tipo de crítica, algum tipo de comentário a respeito da sua aparência, né? E principalmente na minha área, existe muito uma pressão do profissional nutricionista. Tem um corpo legal, tem um corpo padrão, um corpo magro. Mas eu não me vejo me colocando dentro desse padrão. Eu gosto de mostrar para as pessoas o quê? Que eu me cuido, né? Que eu ação, que eu pratico exercício físico. E eu busco ter uma saúde e uma qualidade de vida. Mas que não necessariamente eu tenho que ser magra ou tenho que estar dentro do corpo padrão, porque as pessoas, a sociedade tá me cobrando isso. Então, a minha mensagem sobre isso é: pesquise, estude, veja os malefícios que a obesidade pode trazer. Se você já não enxerga isso na prática, mas pesquise na teoria para você ver. E se cuide, mas se cuide por você. Não se cuide porque todo mundo está te cobrando, mas se cobre por você. E se cuide antes que os problemas apareçam, porque quando aparece, aí, meu amigo, o negócio é mais complicado, né? Como eu faço o exemplo da minha mãe. Ela teve que mudar a alimentação dela, não foi nem num processo, foi assim, muito rápido, né? Porque as taxas dela estavam todas descontroladas. Então eu disse: mãe, ou você faz essa dieta aqui, ou então você tentar, você já é uma pessoa de risco, né? Porque uma diabetes, uma glicemia descompensada é risco para várias coisas. Então, ou você faz isso aqui, ou então a gente pode ter um problema ainda muito maior lá na frente, né? Então não espere o problema maior chegar. Isso, e quando você se alimenta bem e tem esse querer realmente estar bem, as coisas se tornam muito mais fáceis. E é uma coisa que a gente vai falar no final, a questão do tempo, que você não vai emagrecer do dia pra noite. É tudo um processo, requer tempo, requer paciência, mas que se você realmente tiver interessado, tiver disciplina, se torna algo mais fácil, mais tranquilo. E Vitória, eu queria já entrar na questão de alimentos. A gente está falando sobre saúde mental e eu queria que você falasse alguns alimentos, destacasse aí 10 ou 5 mesmo, que prejudicam a saúde mental, trazem risco ou que, enfim, são ruins para a saúde mental. Top 1, industrializados, né? Industrializados, ultraprocessados, tudo que vem muito embalado, muito em caixinha, muito em saquinho, é prejuízo para nossa saúde total e para a saúde mental, né?
Então, biscoitos, salgadinhos, alimentos enlatados, embutidos, né? Tipo mortadela, salame, salsicha, carnes processadas. Tudo isso é bastante prejudicial para a saúde, para nossa saúde mental, né? Alimentos que inflamam o corpo, que tem um teor muito de aditivos, por exemplo, nos embutidos tem muitos aditivos, né? Tem nitrito, tem nitrato, tem vários aditivos químicos ali e existem estudos que provam que esses aditivos acabam sendo prejudicial para a saúde do cérebro e acabam sendo uma porta de entrada para desenvolver depressão ou de câncer, né? Várias doenças aí bem então, principalmente alimentos ricos em açúcares também, porque o açúcar deixa a gente muito agitado, né? Às vezes amplifica ali a nossa... O açúcar, ele tanto pode acalmar, como ele pode também deixar a gente mais eufórico, mais agitado, né? Então, alimentos muito açucarados, refrigerantes também, né? Entra justamente nessa classe dos industrializados. E, resumidamente, são o que eu venho falando desde o início, né? Alimentos com muito açúcar, muita gordura, industrializados, processados, cafeína também, né? Pode ser um... Café também pode ser aí um inimigo aí da saúde mental, porque a cafeína está diretamente relacionada com o aumento da ansiedade. Então, quem sofre, né? Cuidado com esse café que foi em excesso, tá? Não só do café, mas também das bebidas energéticas, bebidas alcoólicas, né? Também, gente, porque o álcool, ele, né, prejudica aí fortemente aí as camadas aí do nosso cérebro, né? As nossas ligações, as interligações ali do cérebro. Então, o álcool também é um vilão para a saúde mental. Então, tudo isso são alimentos que a gente tem que ter cuidado, né? Em uma dieta, eu gosto muito de beber, né? Tô parando mais em uma dieta, qual seria a bebida ideal para não ter aquele exagero? Não tem a bebida ideal, mas tem o que você falou, não não exagerar. Então, a bebida, né, é uma pauta muito sensível, muito específica. Porque muita gente gosta de beber e não quer parar de beber. Mas o que você tem que aprender é o quê? A beber de uma maneira consciente e equilibrada. Sem precisar exagerar. Feito humano. Feito humano, né? Feito humano, exatamente, né? Sem você beber e no outro dia você tá pra morrer na cama, sem ter força pra nada, pra reagir. Então, assim, eu não diria que é necessário você cortar o álcool totalmente, mas você tem que buscar beber sem exageros. Não tem uma bebida ideal, uma mais saudável, né? Todas acabam sendo ruins, mas tem bebidas, por exemplo, que tem uma caloria mais alta, que é, por exemplo, a cachaça, esses licor que vai muito açúcar, essas coisas. Então, as bebidas mais destiladas, né, a vodka, elas acabam sendo que tanto elas pegam mais rápido, né? Então a gente acaba que bebe, depende, né? Mas tem gente que bebe menos. Cerveja, às vezes a pessoa bebe 30, 40, 50 sem se deixar, né? Então a chance de exagerar já é maior, mas as destiladas você tende a beber um pouquinho mais devagar. Mas tem que ter cuidado também com as misturas que você usa, se não tem muito açúcar, muito energético. Mas quanto a isso, não existe bebida ideal, não é aquela que você vai beber, não, essa bebida aqui é boa pra saúde. Não tem. E tem um ditado, muitas pessoas falam que quem tá fazendo dieta, aliás, quando a pessoa gosta de se alimentar bem e faz dieta, aí vê ali a outra bebendo Heineken ou aquela sem glúten, né? Porque existe essa pessoa faz dieta. Então a Heineken, essa aqui que é sem glúten, é a melhorzinha do tomar. E realmente tem isso. A Heineken, ela vem de uma matéria-prima mais pura, né? Ela vem de uma matéria-prima processada de uma maneira mais... Como é que eu posso dizer assim? Processada de uma maneira melhor do que outras marcas de cerveja, né? Então, ela tende a ter impacto menos negativo na questão do inchaço, da retenção. Mas o teor alcoólico da Heineken também é um teor parecido, similar às outros tipos de cerveja. Então, ela também vai trazer prejuízo, né? Ela pode trazer um pouco menos de impacto, assim, sobre o corpo daquela pessoa. Sim. Mas o prejuízo à saúde, que se você beber de exagerada, vai acabar sendo o mesmo. Mas tem sim uma diferenciação. Entendi.
A gente trouxe na semana passada o Bruno, que é psicólogo, e a pergunta que tem aqui é: a boa alimentação substitui o tratamento psicológico? Porque tem aquela coisa a ver, eu tô psicologicamente mal, vou começar a me alimentar bem e vou estar numa condição mentalmente boa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, Vitória? Aliás, a boa alimentação não substitui o tratamento psicológico, né? Não, jamais. Não existe isso. Nutrição é uma coisa, psicologia, terapia é outra coisa, médico é outra coisa. Cada um vai fazer o seu papel, né? Então, a nutrição, ela é um componente no tratamento das doenças mentais, né? Assim como ela é um componente no tratamento de várias outras doenças, mas a nutrição, ela não substitui um medicamento, ela não substitui um profissional, um terapeuta, assim. Então, se você tá adoecido mentalmente, você tem sim que procurar a ajuda de algum profissional dessa área, né? Psicólogo, um psiquiatra, ou pelo menos um terapeuta, alguém que vai te ajudar da forma certa. Até porque, assim, eu digo que eu faço também um trabalho de psicóloga, né? Porque eu converso muito com meus pacientes, muito mesmo. Tanto pelo WhatsApp, como nas consultas, principalmente. Mas, assim, eu não sou psicóloga. Então, não sei de fato tratar aquela pessoa como ela precisa ser tratada. E a nutrição, ela, claro, vai trazer uma grande melhora, pode trazer uma grande melhora no quadro daquela pessoa. Mas ela não vai substituir uma terapia, um remédio, coisa do tipo, né? A nutrição, ela só vai até certo ponto. Mas ela não é a única via de tratamento que a gente tem para as doenças. Aí seria bom para mim, porque eu cobraria bem mais caro, né? Mas para tratar. Mas não é assim, tá, gente? Então, não substitui de forma alguma. Eu fiz justamente essa pergunta, porque as pessoas poderiam estar acompanhando a gente, fazendo um tratamento psicológico. Não, vou me alimentar, é bem. Só vou para nutricionista agora. Então uma coisa não tem. Gente. Inclusive, só para reforçar, eu vejo que as pessoas, quando elas estão em acompanhamento comigo e elas estão também em acompanhamento com o psicólogo, elas acabam tendo um resultado muito melhor, porque ele trata de uma coisa e eu trato de outra. Ele vai conseguir tratar a mente daquela pessoa, e eu tô tratando a mente também, mas eu tô tratando mais a parte metabólica, o corpo, né, o intestino e tal. Mas quando você auxilia esse tratamento corpo e mente, o resultado ele é muito melhor, né? E eu diria que 100% das pessoas precisariam de uma ajuda psicológica, né? Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Eu preciso, todo mundo precisa. Porque psicólogo não é coisa de doido, né? Hoje em dia não, nem tanto, mas já foi muito visto, você tinha que estar no fundo do poço, tinha que estar assim com a depressão profunda, ou então numa condição muito ruim, uma criança que não fala, que não faz nada, vai pro psicólogo. Mas hoje em dia não, gente, o psicólogo ele vai te ajudar, ele não somente vai te trazer um alívio, mas ele vai te ajudar a lidar com sentimentos, emoções e situações do seu dia a dia. E sozinho, talvez você não esteja conseguindo lidar. Até para fazer uma prova de um concurso, o Bruno deu essa dica que tem psicólogo que atende concurseiros, né? Para você realmente manter um foco, de né, aprender a manter aquele foco. Então, o psicólogo não é para isso. E quando a gente entra na questão da nutrição, para você ter aquela disciplina, e o psicólogo também vai ajudar nisso, né? De vocês, ele logicamente, ele vai saber manusear essa pessoa da melhor forma para que ela veja que realmente aquilo é uma mudança que é necessária. Exato. Né? Tem uma pergunta que você é o que come? A gente falou daqueles assuntos. Eu como bem, tá aqui a carinha sorrindo. Eu como mal, tá aqui aquela carinha triste. Realmente você é o que come? Eu não gosto dessa frase, você é o que come, né? Porque eu acho muito... eu acho muito direcionada, assim, né? Eu acho uma frase muito limitada. Eu não diria que você é o que você come, mas eu diria que você é o que você faz repetidamente, né? Certo. Então, aquilo que você faz todos os dias acaba te transformando, acaba te moldando em quem você realmente é ou vai ser. Então, se eu só como besteira, só como coxinha, refrigerante, pizza, chocolate, doce, não sei o quê, eu vou ser o quê? Ser provavelmente obesa, né? E
Eu não tenho cuidado nenhum com a minha saúde. Eu não tô nem aí pra nada. Eu durmo mal, eu como mal, eu não me exercito, eu bebo todo dia, eu vivo estressada, brigando, querendo matar todo mundo. Eu vou ser o quê? Doente, né? Por quê? Porque eu tô deixando a minha saúde totalmente de lado. Então, quando você deixa alguma área da sua vida ali abandonada, aquela área ela vai ficar falta, né? Vai ficar deficiente de alguma coisa. Então, quando a gente deixa a nossa saúde totalmente de lado, uma hora ela vai te dar alguma resposta, né? Dificilmente ela vai ficar calada a vida toda. Então, uma hora ela vai começar a apresentar manifestações. Da mesma forma que a gente vê hoje em dia, por exemplo, a ansiedade. Às vezes a pessoa negligencia. A gente fala em ansiedade porque é uma coisa que é muito comum hoje em dia, muito forte. Todo mundo fala que tem. Eu tô ansiosa, tô com ansiedade, tô com isso. E muitos falam não procurar ajuda. Mas às vezes você acaba negligenciando tanto essa ansiedade, essas emoções, e você não demonstra, você não chora, você não fala, você não se abre com ninguém. Mas o teu corpo, ele somatiza tanto aquele estresse, aquela emoção negativa, que você começa a ter manifestações físicas. Você começa a ter manchas no corpo, hematomas, roxos, como se você tivesse apanhado ou tivesse levado uma pancada. Você começa a ter queda de cabelo, você começa a ter seborreia, né, que é aquela descamação do couro cabeludo. Você começa a ter gente que tem ferimento na boca ou abre feridas no próprio corpo. Enfim, não sou especialista nisso, mas eu sei que tem muitos sintomas que podem aparecer. Então, porque você deixou tanto de lado aquilo ali e não tratou, que ao invés de ser um transtorno apenas mental, começou a ser uma doença a se manifestar de uma forma física. E isso pode acontecer em situações também, né? Quando você finge que não tá vendo uma coisa, aquele problema ele não vai sumir. Ele só vai o quê? Então, você é aquilo que você faz repetidamente ou que você faz muito, né? Se eu como bem, se eu me alimento bem, se eu tenho uma vida saudável, eu tenho muito mais chances de ter um humor melhor, de ter uma forma melhor, um corpo mais legal também, uma forma física mais bacana, de viver mais anos, de ter mais disposição, de ter menos doenças do que quem não come melhor. Então, pelo menos a chance eu tenho, né? Então, a gente conta com o nosso esforço e a proteção de Deus e a sorte para conseguir, para fazer as coisas darem certo. Mas eu diria isso, né? Agora, dizer que você é o que você come, se você comer todo dia uma linguiça, você vai ficar o quê? Parecido com a linguiça. Não tem nada a ver, né, Vitória? Não tem nada a ver. Vitória, vamos entrar no assunto sobre dieta. Existem muitas pessoas que, quando não procuram um profissional e faz por vontade própria, quer começar a se alimentar bem por vontade própria, aí ou tira o excesso do arroz, deixa só o arroz e um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, ou vai comer só verdura, só legumes. Eu queria que você falasse a maneira certa de fazer a dieta e já interligando, por que é tão difícil fazer dieta? Porque para fazer dieta a gente tem que abrir mão, né, de algumas coisas, de alguns prazeres que a gente tem e de coisas que são realmente gostosas. Então, assim, é difícil porque a dieta, ela requer planejamento, ela requer tempo, ela requer esforço, disciplina e requer também sua energia, né? Não tanto sua energia física, mas principalmente a energia, a física e a mental, né? Pra você, eu vou ali, ver ali o que é que tem ali no meu, as opções pro meu almoço, as opções pro meu lanche, as opções pro meu jantar. Então, como eu te falei, é muito mais fácil você pedir uma comida, você ir num restaurante e pedir o que você quiser, se você tiver dinheiro suficiente para pagar, mas é muito mais fácil você ir pro que é mais prático ali ou pro que já tá feito, e você ter o trabalho de cozinhar, né, ir comprar, ir até a feira, ir até o supermercado, escolher os alimentos que você vai comer, ter o cuidado de preparar, ter o cuidado de saber quais os temperos que vai usar, as formas que você vai preparar. E a gente, é natural do ser humano, a gente vai querer acabar indo porque é mais fácil, porque é mais rápido, porque a gente quer tudo logo pronto, a gente quer tudo para ontem, mais rápido possível. Então, a comida, quanto mais prática ela é e mais gostosa também, mais atrativa ela é.
Afinal, o que é mais atrativo? Uma massa toda carregada, cheia de molho, de camarão, de coisa, ou um prato de frango com legumes e alface. A massa vai ser muito mais atrativa, né? Principalmente quando eu sei que eu vou ter que temperar o frango, o legume, a verdura. E a massa é só ir ali e vai chegar, já vem pronta. Então é difícil por esse lado de que as comidas, os fast foods, os industrializados, os processados, eles já vêm prontos. Você só tem o trabalho de quê? De abrir, comer. Ou então de ir no restaurante ali, pedir, sentar e esperar. E a dieta não, ela vai requerer de você um esforço a mais. E é difícil também porque às vezes a gente não visualiza os benefícios a longo prazo, né? Você só vê ali aquele momento que você tá fazendo aquela refeição e você não tá tendo o mesmo prazer que você sentia quando você tava comendo uma pizza ou quando você tá comendo um chocolate, um açaí, enfim. A sensação de prazer acaba não sendo a mesma, né? Essas comidas mais calóricas e mais gostosas, elas dão um prazer muito mais rápido, muito maior também. Só que você não visualiza que aquela massa de camarão, ela pode estar entupindo suas veias de gordura. Enquanto aquele prato de alface com legumes não tá fazendo isso, né? Vai te fazer viver por alguns anos a mais. Um exemplo, tá, gente? Você não visualiza que aquela comida ali gostosa tá te adoecendo completamente por dentro. E não é só na barriga, não é só na gordura, é na mente também. Então, aqueles alimentos mais saudáveis estão desinflamando o seu corpo. Então é difícil porque a gente só visualiza o prazer do momento, visualiza os benefícios. E uma dieta ela pode trazer a longo prazo. E voltando ao assunto sobre a questão da... Voltando ao assunto, não. Ainda falando sobre o assunto, a maneira correta de fazer a dieta, né? A questão de... Até mesmo a questão de horário. Se a gente tem um horário certo de fazer, de comer. E a questão também de saber a quantidade certa de arroz, a quantidade certa de alface, enfim, a maneira correta, na verdade, né? E também a relação ao horário, se tem um horário certo de fazer, de comer, enfim. Pronto, a maneira correta de você fazer uma dieta é justamente procurando um nutricionista, né? Procurando uma ajuda, uma orientação. Porque não existe uma dieta única para todo mundo. Não existe uma dieta padrão para todo mundo. Então, a alimentação mais adequada para você é uma alimentação calculada, planejada para você, né? Que você que tenha sido avaliada, analisada por um nutricional e ele veja o que é que você realmente precisa consumir. Mas a forma correta, uma forma geral de você se alimentar de maneira saudável é não restringindo tudo, né? Não sair cortando tudo que você acha que faz mal, cortando arroz, cortando pão, cortando massa, cortando ovo, cortando tudo. E deixando só o frango. Deixando só o frango e o alface, né? E a maçã e a banana. Isso. Né? Não é assim, gente. Não precisa ser tão radical. Então, as dietas radicais demais, elas acabam também fazendo mal para o seu corpo. Porque do mesmo jeito que o excesso faz mal, a falta também pode ser ruim, né? Exato. Também vai trazer algum prejuízo. Então, se eu faço uma dieta restritiva demais para mim, eu também vou acabar adquirindo deficiências de nutrientes, de vitaminas, falta de energia, meu cérebro vai ficar debilitado também, porque ele precisa de energia, precisa de nutrientes, precisa de carboidratos. E aí, uma forma correta seria assim, não excluindo tudo, não levando uma alimentação restritiva demais e principalmente também buscando ter uma rotina de alimentação. Busquem ter uma rotina para fazer café da manhã, para almoçar, para jantar, para ter lanches e não simplesmente ir comendo do jeito que dá, na hora que dá, do jeito que dá o que alguém fizer para você. Né? Escolha, prepare os seus alimentos quando possível, né? Ou pelo menos saiba como foi preparado, né? De onde veio, como foi feito. Porque a gente acaba fazendo muito isso, né? Comendo qualquer hora, do jeito que dá, no canto. Não para comer, come no carro, come no trabalho, come conversando com a pessoa, não sabe nem o que tá comendo, não mastiga direito. E isso tudo é falta de uma rotina alimentar. Quando você tem uma rotina, você... agora eu vou meu café da manhã. Então, café da manhã. Gente, eu tô ocupada aqui, mas eu vou ter que parar porque eu vou
almoçar. Gente, olha, eu tô com fome, eu tenho que lanchar, né? Você cria aquela rotina e você não se vê mais sem fazer aquelas refeições, né? Então, essas dicas são interessantes. Busquem organizar a rotina de vocês, né? Não tô dizendo que todo mundo tem que ter a mesma rotina, mas você tem que saber qual é a sua e estudar, né? O que você... essas refeições aqui são importantes pra mim, então eu tenho que fazer, eu não posso pular. E não sair excluindo tudo de uma vez só, porque às vezes essa restrição excessiva, às vezes não, essa restrição excessiva também não é saudável. E principalmente tirar sem a orientação do profissional, exatamente, né? A forma mais correta é procurar um nutricionista. Então, o nutricionista, ele tem que lhe avaliar, tem que ver o que o seu corpo tá precisando, as suas carências. Ela tá com carência de vitamina A, de vitamina C, de vitamina D. Então, a gente vai potencializar a alimentação dela nisso aqui. Ela tá acima do peso, então a gente vai restringir um pouco as calorias, mas não vamos restringir em excesso, porque ela tem que se alimentar dentro desse aporte de calorias aqui que é ela. Vitória, eu tava até assistindo outro dia um podcast com a nutricionista também, e se falou muito sobre o jejum. E tem alguns nutricionistas também que optam pela dieta do jejum, ou indicam o jejum, não sei se é a forma correta. Isso, esse jejum intermitente, né? E eu vi um caso que eu fiquei até espantado, que existe em todos os casos, em todas as profissões, tem profissionais que são, entre aspas, loucos, e passou uma quantidade de horário pra pessoa e a pessoa desmaiou. No serviço, desmaiou, né? E qual a melhor forma de fazer um jejum? Porque a importância também, acredito que vai ter uma importância do jejum intermitente. Enfim, a maneira certa de fazer o jejum, se é que realmente a pessoa precisa fazer o jejum, acredito que tem alguma prescrição para isso. E qual é o melhor tempo, o tempo indicado, enfim. Que você falasse um pouco do jejum intermitente. Certo. O jejum intermitente, ele começou muito como uma... né? Porque as pessoas começaram a fazer e começaram a perder peso. E aí, perdendo peso rápido. E aí, muita gente foi vendo e foi querendo fazer também. Então, é só fazer jejum que eu vou emagrecer. E por aí foi. Mas o jejum, ele tem, sim, seus benefícios, tá? Ele pode trazer consequências boas, tanto para o emagrecimento, para a perca de gordura, como para a própria saúde também, em geral. Porque é saudável, sim, que o nosso corpo passe um certo tempo em jejum, né, para descansar, né, para reparar os danos de tudo que a gente faz no decorrer do nosso dia, porque quando você se alimenta, aquele alimento ele não fica parado ali e ele se desfaz como não se dissolve em água, não, né? Aquele alimento ele vai passando por várias partes do seu corpo, vai chegando, vai pro intestino delgado, depois pro grosso. Então, essa digestão, essa absorção desses alimentos, ele requer muito esforço e trabalho do seu metabolismo, né? Então, quando você está se alimentando, você está dando trabalho para a sua máquina humana processar e metabolizar. E o jejum, ele realmente pode trazer benefícios, sim, para corpo e saúde, quando ele é feito da maneira certa, certo? Então, assim, os estudos, eles falam muito sobre o quanto o jejum de 12 horas, ele é... 12 horas que eu falo, né? Entre o intervalo que a gente dorme, acorda até a refeição do dia seguinte. Então, os jejuns, eles falam muito sobre o jejum de 12 horas, que é benéfico para o corpo, né? Por exemplo, se alimentar, jantar cedo, se alimentar às 7 da manhã, ou se jantar às 7 da noite e almoçar às 7 da manhã, por exemplo, ou jantar às 9 da noite, só fazer o café após as 9 da manhã. Mas existem vários protocolos, outros protocolos de jejum, né? Protocolos de 14 horas, de até 16 horas. Eu gosto muito de aplicar o jejum intermitente, mas quando a pessoa tem tolerância ao jejum, você tem que ver se essa pessoa tem tolerância de passar tantas horas sem se alimentar, porque o meu corpo é diferente do seu, que é diferente do dele, todos os metabolismos e corpos são diferentes, eles não funcionam iguais. Então, o que dá certo pra mim pode não dar certo pra você e vice-versa. Então, tem que analisar se aquela pessoa tem tolerância ao jejum e a forma correta de fazer. Então, um jejum intercalado, por exemplo. Hoje eu fiz um jejum de 12 horas, amanhã você pode fazer um de 14 horas, depois você pode ir aumentando para 16, mas não ficar nesse jejum de 16 horas todos. Eu nunca passei jejum de 24 horas para nenhum paciente, né? Mas existem
influencers, coaches, né? Pessoas aí da internet que já disseram que passaram 7 dias sem comer, jejum completo, sem beber nada. Acho que nem lembro se era bebendo água ou sem beber água, não lembro. Mas não façam isso em casa, tá, gente? Porque... E é até uma responsabilidade, né? Às vezes esses coaches aí que... eu passei 7 dias sem comer e às vezes a pessoa se influencia e vai lá e passa. E mentindo. Isso. E entra aquela questão, tem que saber se a pessoa é intolerante. Porque em 12 horas... o meu corpo pode reagir de uma forma, eu posso ficar bem, mas já o seu, você pode acontecer o que aconteceu com a pessoa que eu falei, desmaiar, né? Às vezes a pessoa requer mais alimentação. Ápice, né? Isso. Então, tem que ser orientado, tem que ter visto se você pode fazer. Não é porque fulaninho fez e deu certo. Tem pacientes mesmo que já emagreceram 5, tá certo. E quando ele é feito de forma correta, pode trazer, sim, benefícios para a pessoa. Mas, atenção, de nada adianta você ficar 16 horas de jejum e nas outras 8 horas do dia que você passa se alimentando, você chutar o pau da barraca e comer tudo que vem pela frente. Comer é errado, né? Então, o jejum ele vai trazer um benefício quando a sua alimentação, fora das horas de jejum, ela tá adequada e ela tá dentro do que você realmente precisa e pode comer. Se você faz jejum, mas quando você se alimenta, porque uma hora ou outra você vai ter que se alimentar. Quando você se alimenta errado, o seu jejum ele não vai ter muita serventia, não. Então, tem que ser visto isso aí. O jejum não é o que vai salvar você, né? É uma estratégia, ele é uma forma de potencializar o emagrecimento, detoxificar o corpo, reparar os danos da má alimentação, mas não é a única coisa que pode ter sucesso, né? Até porque se fosse por isso, não existiria nutricionista, era só todo mundo jejum. Exato. E emagrecer. Tem um assunto também, eu até falei isso pra ti no início, sobre a inflamação. Às vezes a pessoa come um alimento, já tá num hábito de comer vários alimentos ou de não seguir uma boa alimentação e vive empachado, vive com aquela sensação de inchaço, ou você realmente sente o seu corpo inchado. Há 2 semanas atrás, eu sentia muito o corpo inchado. E em relação a tudo, tanto a barriga, quanto isso aqui eu sentia muito inchado, essa parte, o próprio corpo muito inchado, pesado realmente. E eu queria que você falasse, e isso tem a ver com a alimentação, eu queria que você falasse os alimentos que levam a pessoa a ter esse inchaço de vida, enfim, do corpo mesmo, né? Justamente, né? Essa inflamação vem muito, mais uma vez, né? Vem muito dos alimentos processados, industrializados, dos alimentos que não são naturais. Porque também é muito difícil hoje em dia a gente ter uma alimentação totalmente natural, né? A gente comer só fruta, legume e vegetais. É muito difícil, né? Então, até pelo padrão da alimentação ocidental, que tem muita carne, tem muito cereal, muita coisas que, por exemplo, o arroz é um alimento processado, né? Porque passou ali por um processo de limpeza, de polimento. Então, quanto mais processada for a sua alimentação, mais industrializada, mais ela tende a ser também inflamatória. Mas os alimentos mais inflamatórios são esses que eu falei já anteriormente. Enlatados, os alimentos que tem esses muito embutidos sal, que tu falou sódio, que exemplo. Salsicha, carne de lata, salame, linguiça, mortadela, tudo isso são alimentos embutidos em enlatados. Carne de lata, né? Que é a famosa carne de lata que a gente chama. Carne de charque também acaba sendo também um alimento muito processado. Então, tudo isso, tudo que foge muito do natural acaba sendo muito inflamatório também. E tem outras coisas também, né? Como, por exemplo, os alimentos que têm muito aditivo, corante, muita coisa que foi colocada para alterar o sabor natural do alimento. Refrigerantes, exatamente. Alimentos que têm muito açúcar, muito sal, muita gordura, né? Então, a carne vermelha, ela também é inflamatória.
Não tô dizendo que vocês precisam cortar a carne vermelha da dieta de vocês, mas a carne vermelha ela tem que ser consumida com moderação, porque ela pode sim inflamar o corpo, e principalmente quando é uma carne vermelha gordurosa. Quanto mais gordurosa ela for, mais inflamatória ela vai ser também, certo? E basicamente isso, né? Alimentos alterados, muito processados e com muito sal, muito açúcar ou muita gordura. Assim como os anti-inflamatórios são os mais naturais. As frutas, os legumes, né? Principalmente frutas e legumes orgânicos, né? Que não vêm... Então tem uma origem ali muito rica, em agrotóxicos, e é muito difícil da gente encontrar. Especiarias como, né, canela, açafrão, o alho é um alimento extremamente anti-inflamatório, uvas é um alimento anti-inflamatório. Então, alimentos que são ricos em compostos bioativos que ajudam a diminuir o teor de inflamação do corpo. E acho que uma das primeiras coisas que você sente quando você começa a se alimentar bem é a questão de realmente se sentir mais leve, né? Sair essa inflamação do corpo. E isso a gente vê até em poucos dias, né? Em poucos dias. 2 semanas eu tô levezinho, cara. Sai um peso de cima de mim enorme. Propaganda ele tá fazendo. Tem que procurar. Eu falo ainda que eu não procurei um nutricionista, tá? Eu comecei assim só de realmente me alimentar bem. Vou sair daqui com a consulta marcada. Vitória, a gente, como a gente vinha falando no programa, hoje a gente vive uma vida muito corrida, né? E às vezes a pessoa opta ali por se alimentar feito uma máquina. Feito uma máquina, ou como se tivesse preso há 80 anos sem comer. Comer rápido faz mal? Sim, faz mal, porque faz mal tanto metabolicamente, né, falando do fisiológico do corpo, como também engana o cérebro. Por quê? Porque quando você se alimenta muito rápido, como a gente está falando de saúde mental, como quando você se alimenta muito rápido, o seu cérebro demora a entender que você está se alimentando, e ele acaba demorando também para emitir os sinais de saciedade. Então você acaba que come mais também quando come mais rápido, porque quando eu como devagarzinho, eu tô enviando sinais pro meu cérebro, né, de que eu tô me alimentando, e ele vai me enviar também sinais de que tá saciada, não precisa comer mais. Mas quando eu como muito rápido, ele vai estar fazendo o quê? Chega, tá comendo. Então, você acaba comendo mais e demorando mais para sentir essa saciedade. E pro corpo também não é saudável, porque a digestão ela já começa na boca, né? Já começa com a saliva. Então, quando você não faz essa digestão correta na boca, o alimento ele já vai prejudicado, né? Para as demais etapas da digestão, no estômago. Então, é muito comum quando você não come direito, você fica com aquela sensação de bastante inchaço, de extensão abdominal, a barriga endurecida, né? Parece que tem outra coisa lá dentro. E outros sintomas, né? Azia, dores, mal-estar, enfim, cansaço excessivo. Que a digestão, a gente sabe, a gente pode ver, né? Que quando a gente... assim que a gente se alimenta, né, a gente fica com aquela preguiça, aquela dá um desânimo às vezes, né? Você dificilmente termina de almoçar e fica ali, vou ali correr. Não, se você quer descansar um pouquinho, deitar um pouquinho, é porque o seu corpo tá te dando uma baixa de energia, porque naquele momento ele vai estar direcionando as energias dele para realizar aquela digestão. Então, comer muito rápido faz mal, sim. Demora para o cérebro entender e você acaba se alimentando mais, pode acabar se alimentando mais do que deveria, como também pode causar prejuízos tanto na digestão quanto na absorção dos nutrientes, porque quando a digestão é mal feita, eu absorvo pior também, né? Então isso pode contribuir também para o desenvolvimento das carências nutricionais, né? Quando a pessoa está malnutrida, né? Deficiência de ferro, de minerais, de vitaminas e outras coisas. Tudo isso pode partir de um erro simples, que é simplesmente o fato de não mastigar corretamente os alimentos. Beleza. A gente tá caminhando pro final do nosso podcast, mas a gente vai ter um momento da Vitória dar umas dicas aí de alimentos. A gente falou isso, que esse tema cria um debate muito grande, mas eu queria que você, como profissional, falasse um pouco das redes sociais, como você vê essa função dela em relação a esses distúrbios alimentares, né? Porque a gente sabe que existe. As redes sociais cobram muito da pessoa a perfeição, né?
a perfeição do corpo e a cobrança de resultados, como a gente falou, né? De fazer um jejum de 7 dias, eu vou estar magrinho daqui a 7 dias também, entendeu? Então, como você vê essa relação das redes sociais e hoje com a nutrição, né? Tem essas cobranças e esses distúrbios alimentares. Total, né? A ligação é total, porque as redes sociais, é inegável que elas têm um poder muito forte sobre nós. E isso é uma faca de 2 gumes. Eu vejo assim, né? É uma faca de 2 gumes. A rede social, ela é algo muito bom, muito positivo por um lado, mas algo também muito negativo por outro, né? Porque gera muito essa questão que a gente falou aqui da comparação, né? O fulano tá com um corpo mais legal que o meu. Ai, gente, eu malho há tanto tempo e não tenho um corpo tão legal quanto o Rafael, que começou há 2 semanas a fazer dieta e já tá com um corpo legal, entendeu? É mais ou menos por esse caminho aí, né? Então, gera essa comparação. Exato. E essa perturbação mesmo na nossa mente. Quando muitas vezes, isso às vezes é uma grande besteira, porque, tipo, não tá mudando a sua vida em nada, mas na sua mente aquilo ali tá te incomodando, né? E as redes sociais, como você falou, cobram muito da gente a perfeição. A perfeição na estética, a perfeição que você come. Então, hoje em dia, né? Hoje em dia eu me sinto também, eu não falo isso, mas eu também sofro com algumas questões, né? Porque, por exemplo, hoje em dia eu não sinto mais uma certa liberdade, uma certa vontade de compartilhar algumas coisas da minha vida, de compartilhar, por exemplo, que eu tô num churrasco entre amigos, ou que eu tô ali na esquina tomando um sorvete, porque eu sei que aquilo ali vai gerar um julgamento sobre a minha pessoa. Ela é nutricionista, ela ajuda as pessoas a emagrecer e ela tá comendo sorvete, então ela tá sendo um bom exemplo para os pacientes dela, né? Então, mas assim, não é todo dia que eu tomo sorvete, não é todo dia que eu tomo churrasco, não é todo dia que eu tô comendo pizza. Às vezes eu tenho vontade de compartilhar aquilo ali, mas eu acabo não compartilhando porque eu sei que vai gerar um julgamento e críticas, às vezes. E, na verdade, na maioria das vezes a gente não quer ouvir críticas, né? A gente não tá preparado para essas críticas. Isso é um fato. E aí, o que acontece? Você vê ali nas redes sociais um ambiente tão perfeito, uma vida tão perfeita das outras pessoas, que você acaba querendo e achando que é possível ter essa vida perfeita também, quando infelizmente não é, porque você não sabe as condições que aquela pessoa conseguiu aquilo, você não sabe o tempo que aquela pessoa levou para conseguir aquilo, né? A forma como que ela conseguiu. Você não sabe nem se é verdade também, né? Tem muitas coisas na rede social que a gente vê hoje em dia que é mentira. Então, mas você precisa ter um certo filtro para diferenciar isso aí. Mais uma sugestão que eu dou sobre essa questão de não deixar que as redes sociais elas te adoeçam é de você ter cuidado com o que você tá vendo nas redes sociais, porque você pode ver tudo hoje em dia, né? Se você tem rede social, você pode ver até uma pessoa matando o outro, se você quiser, né? Você pode pesquisar e ter acesso na internet aí a tudo e qualquer coisa que você imaginar. Só não dá pra enriquecer fácil, porque se der... Mas o resto, quase tudo dá certo. E aí, você tem que ter cuidado com os tipos de conteúdos que você consome, né? Então, hoje em dia eu me policio muito quanto a isso, a evitar esse excesso de comparações, evitar tá seguindo pessoas que, de certa forma, geram gatilhos, né, ruins, levam a muitos questionamentos, a comparações, né? E, de certa forma, abalam o meu emocional, o meu psicológico, e talvez eu não tenha estrutura para lidar, para ver aquilo ali. Então eu prefiro não ver, eu prefiro deixar de seguir, prefiro silenciar, prefiro não ter amizade, porque eu sei que se eu consumir aquele conteúdo, ele vai me afetar de alguma forma. E não tem como não afetar, porque tudo que você vê muito, repetidamente, o tempo todo, vai te afetar de uma certa forma, né? Porque que, vou usar um exemplo aqui, mas não é um exemplo com um tom de crítica, tá? Não é isso. Mas eu vou usar o exemplo que é de uma pessoa que tá muito em auge, né? Que é, por exemplo, a Virgínia, né? A Virgínia, hoje em dia, ela é a maior influenciadora do Brasil, né? Porque tudo que ela faz viraliza, tudo que ela vende tem um alcance muito grande, tudo que ela faz viraliza, tudo que ela fala acaba sendo também muito visto, muito comentado, enfim.
Mas por que que ela é tão consumida? Porque ela tá o tempo todo ali, alimentando a rede social dela, mostrando o que ela faz, mostrando o que ela vive, mostrando o que ela produz. E ela tem público para isso. Porque se ela não tivesse público para isso, ela não teria crescido tanto quanto ela cresceu. E isso é uma grande vitória para ela, né? Porque é mérito dela, ela fez e realmente conseguiu. Mas não tem como uma coisa que tá sendo vista ali o tempo todo, não crescer na sua mente, né? Porque Exato. tudo que você vê muito repetidamente, você acaba internalizando, você acaba querendo viver aquilo ali, ou ser aquilo ali, ou comprar aquilo ali, ou se transformar naquilo ali. Então, se eu só sigo mulheres extremamente malhadas, musculosas, que só falam de academia, só falam de dieta, de musculação, disso, daquilo, eu vou acabar querendo me tornar uma também. Mas eu tenho que ter um bom senso para que eu não me sacrifique em excesso ou não me coloque em risco para chegar no ponto que a fulaninha de tal se colocou, no ponto que a fulaninha de tal está. Ela tá com um físico invejável. A Graciane Barbosa, né? Ela tem um físico extremamente musculoso, né? Um físico, assim, muito trabalhado, né? Um puro músculo. Mas ela viveu uma vida toda e vive uma vida toda de exercícios, de dieta, de acompanhamentos com médico, com nutricionista, com tudo e qualquer coisa, porque ela tem condições de ter acesso a isso. Coisa que muitas vezes a minha paciente não vai ter acesso. A minha paciente, ela vai querer botar um físico legal em um ano, mas ela não tem dinheiro para pagar um personal, ela não tem condições financeiras para comprar todos os suplementos, fazer todo o investimento que é necessário. Ela tá fazendo a dieta com muito sacrifício ainda, né? E pagando nutricionista com muito sacrifício, mas ela não tem acesso a tudo que uma influencer, que uma pessoa famosa que ela segue tem acesso. Então a gente só enxerga o que tá ali no momento, mas não vê o que tá por trás, o que veio antes da pessoa chegar ali. E você precisa ter cuidado com isso aí, né? Então, tenha cuidado com o que você consome, com o que você vê, com o que você assiste, com o que você escuta, porque eu já fui desse tipo de pessoa de dizer assim, eu ando com a pessoa, mas eu não preciso fazer exatamente tudo que ela faz, aquilo ali não vai me influenciar. E realmente a pessoa só faz o que tem vontade, né? Mas Exato. acaba que quando você convive muito com uma coisa, você internaliza aquilo ali, você pega pra você e às vezes inconscientemente você acaba querendo ser ou ter aquilo ali também. E mais prático, se você só se alimenta comidas gordurosas, você vai ficar obeso. Então é com a mesma coisa aqui na internet. Se você se alimenta com conteúdos que, independentemente de qual conteúdo vai ser, você vai gerar um gatilho para alguma coisa. E foi até assunto do nosso podcast passado, se você quiser assistir com o Bruno. Os gatilhos que a internet gera, né? E, Vitória, para finalizar, eu queria que a gente fizesse aqui um bate-volta rápido sobre as nossas refeições diárias. Você falasse aqui um café perfeito, que a pessoa tem em casa, sem muita gente que tem negócio de chia, né? Semente de chia, essas coisas. Mas café da manhã perfeito, razoável, saudável, um almoço, um lanche da tarde, uma janta e também tem a famosa ceia, né? Sim. Eu queria que você começasse aí pelo café da manhã perfeito ou, se você quiser usar, saudável. Sim. Perfeito é muito forte, né? Mas eu vou usar o básico, né? Um café da manhã básico, um almoço básico e um jantar básico, né? Porque com café da manhã saudável tem que ter minimamente para que ele seja considerado bom, não vou dizer perfeito, mas seja bom. Exato. Né, ele tem que ter pelo menos uma proteína, né, no café da manhã, uma proteína aí pra te dar mais saciedade, pra ajudar aí você a ganhar um músculozinho, né, então pelo menos ou um ovo, ou um frango, ou uma carnezinha moída, ou pelo menos uma fatia de queijo magro, ou um pouquinho de atum, mais alguma fonte proteica, né, e depois se alguém não souber o que é proteínas, é só pesquisar o que são proteínas alimentares, pronto. Um carboidrato, né? Um carboidrato ou simples ou complexo, uma fatia de pão também. Tem gente que não come, né? Mas é o básico que é bem feito, né? Um pão, um cuscuz, uma tapioca, uma panqueca ou até uma torradinha, né? De preferência grãos integrais, coisas integrais que tenham mais fibra e tal. E
preferência um café da manhã acompanhado de fruta, né? Alguma fruta no café da manhã, já para ajudar aí a diminuir a inflamação do corpo, né? Aumentar a quantidade de... Já que a gente falou tanto de inflamação. E outra coisa, a tapioca não é uma tapioca feita numa frigideira grande, né? Né? Não, vou comer uma tapioca, que é tapioca grandona. Não é aquela tapioca bem gorda não, tá? É uma tapioca fininha mesmo. Então, e uma fruta, né? Uma frutinha de preferência ali para ajudar a desinflamar o corpo, para ajudar no trânsito intestinal já pela manhã. Mamão, né? Ou até outras frutas mesmo, maçã, uva, goiaba, enfim. Então, um café da manhã básico seria esse daí, né? E o cafezinho que a gente toma, né? Aí é opcional, muita gente não toma café. Mas se você quiser dar uma acordada de manhã, pode tomar um cafezinho de preferência sem açúcar, né? Sem açúcar e sem adoçante ainda. O mais saudável seria isso, sem açúcar e sem adoçante. Porque a maioria das pessoas não tem maturidade para usar adoçante e quer logo despejar adoçante em cima do café. Não é saudável. Um almoço. O que seria um almoço saudável? Um carboidrato simples, né? O arroz, ou a batata, ou o cuscuz, ou o macarrão. Um carboidrato mais complexo, que seria o feijão ou outro tipo de leguminosa, como grão de bico, lentilha. Enfim. E alguma proteína, né? Como eu falei já, algum tipo de carne, ou frango, a carne vermelha, o peixe, ou o ovo. E vegetais, né? Um almoço saudável, ele realmente deve ter. Muita gente não consome verdura de jeito nenhum, mas eu tenho que dizer que é necessário sim ter vegetais, né? Crus ou cozidos, mas a saladinha é importante ali no almoço, né? Então, um carboidrato simples, um complexo, proteína e vegetais. E o jantar, um jantar legal. É lanche da tarde ou jantar? O lanche. Lanches, tá, desculpa. Lanches, né? O lanche, eu gosto muito de sugerir o quê? Frutas, né? Frutas geralmente acompanhadas de alguma fonte proteica, né? Como, por exemplo, ou um iogurte, ou uma fatiazinha de queijo, ou um copo de leite. Ou se não tiver a fruta, mas pode ser também um carboidrato simples, como, por exemplo, um pãozinho com ovo, ou com frango, ou com queijo, parecido com o que foi no café da manhã. Mas geralmente as sugestões mais parecidas que eu dou nos planos são essas, né? Ou frutas acompanhadas de alguma fonte de proteína, porque essas proteínas eu falo, né? Elas são importantes tanto para o corpo, como também são importantes também para o emagrecimento, né? Para emagrecer tem que ter aí uma ingestão proteica adequada, não precisa cortar os carboidratos, pode comer os carboidratos, mas também tem que prestar atenção nas proteínas, porque a nossa alimentação ocidental, ela tende a ser muito rica em carboidrato. Muito pão, muita massa, muita bolacha, muito macarrão, muito arroz e pouca proteína. Então é interessante colocar essa proteína também nas refeições intermediárias, que são os lanches. Ou através de iogurte, de bebidinha proteica, do leite, do whey, ou então através dos queijos, frango, ovo, essas coisas, né? Junto com algum carboidrato. E o jantar pode ser parecido com o almoço, só que em quantidades reduzidas. Eu tenho muito paciente que come comida de panela à noite e tenho muito paciente que gosta de algo mais leve, tipo sopas, crepioca, um sanduíche, só com um sanduíche mais light, né? Um sanduíche sem tanto tempero, sem tanta coisa gordurosa como os que a gente pede no delivery. E o jantar, ele realmente tem que ser mais leve, né? Tem que ser mais leve do que o almoço, né? Tem que ser mais leve tanto em comidas como também em quantidades. Então, pode ser uma sopa, pode ser um sanduíche natural, pode ser uma crepioca, pode ser uma salada e pode ser também o arroz, o feijão e a proteína dos vegetais, só que em menores quantidades. Se eu como isso aqui no almoço, eu tenho que comer menos, porque o meu corpo já tá entrando numa fase que ele precisa descansar, então eu preciso de alimentos que eles sejam digeridos mais facilmente. Então é interessante que o meu jantar tenha menos gorduras, né? Tenha menos alimentos pesados para o corpo fazer essa digestão. E por último, na ceia, você tem que optar por uma coisa ainda mais leve, né? Ainda mais leve do que não foi no jantar, né? Algo realmente mesmo que só, se você gosta de ceiar, algo que realmente só não te deixe dormir com fome. Ou uma frutinha básica, né? Uvas, uma maçã, morangos também, kiwi, essas frutas que são mais levinhas. Ou algo mais líquido, né? Como, por exemplo, um copo de leite com canela, né? O leite, ele é um
precursor do triptofano, que é um aminoácido que pode ajudar na questão da indução, na melhora do sono. Canela também, que em pouca quantidade pode ajudar, né? Então, leitinho com canela também é benéfico. Ou algum tipo de chá, né? Algum tipo de chá que só dê ali um preenchimento gástrico, mas que não seja necessário fazer digestão e absorção muito demoradas, porque os chás são alimentos ali preparações bem leves, né? Que o corpo realmente, como se fosse água, né? Mas tem outros compostos ali além da água. Então, seria basicamente isso, uma sugestão de um cardápio saudável, de uma alimentação saudável para o dia a dia. Perfeito. E para você saber as quantidades, aliás, para tudo isso que a gente falou, tudo tem a sua quantidade. E eu entreguei muita coisa, né? E para Agora isso, tem que... Isso, e para isso você tem que procurar um nutricionista, né? Um profissional que possa lhe dizer, ó, aliás, nem possa lhe dizer a quantidade certa, mas fazer todo o planejamento conforme aquilo que o seu corpo precisa, a quantidade que o seu corpo individual. precisa. Exato. Vitória, muito obrigado. Lhe agradecer pela sua disponibilidade. A Vitória estava aí já em outro trabalho, saiu correndo para cá, mas lhe agradecer pela disponibilidade. Colocar o podcast também à disposição. Eu deixo esse momento aqui para você fazer os seus agradecimentos finais, as suas pontuações aí finais. Então, né, foi bastante produtivo, né, o nosso bate-papo. Não ensaiei nada, não ensaiamos nada, né, foi assim, tudo bem, foi tudo bem, ao vivo, né, foi tudo assim, bem na hora mesmo, mas como são coisas que eu já estudei e estudo diariamente, porque lido com isso, né, então eu tinha preparo para responder todas as perguntas, e achei que foi bastante produtivo, né, o bate-papo do início ao fim. Então, quero agradecer o convite, né, do podcast, foi bem produtivo. Espero que quem assistiu, quem esteja assistindo tenha gostado. Deixem dicas, né, para outros podcasts, para outros programas, o que vocês querem saber, além de saúde mental. Saúde mental sempre é interessante, mas a gente tem que bater também, né, em procurar outros temas interessantes para estudar, para se atualizar, para buscar saber. Gostei bastante de ter participado, né? Realmente hoje meu dia foi bem cansativo. Acordei, acho que foi 5h20 da manhã. Aí fui atender no canto, aí cheguei em casa, almocei, descansei um pouco, já fui atender outro e vim direto pra cá. Então não consegui praticar a vida saudável totalmente, porque não treinei hoje, exercício, mas amanhã dá certo, né? Se num dia não dá certo, a gente não vai no outro e tenta recuperar. O importante é não parar, gente. Não parar, não se entregar, não dizer assim, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo, a minha vida não dá. Porque sempre dá, né? Quando a gente, de uma forma ou de outra, quando a gente coloca como prioridade na nossa vida, a gente acaba fazendo aquilo que é importante pra nós, né? Então, é isso, né? Espero que eu tenha deixado uma mensagem legal, um conteúdo legal aqui pra vocês, pra todo mundo que tá assistindo. E espero também que venham outros programas, né? E em caso de dúvidas na sua alimentação, me procure, eu procuro um nutricionista, né? Mas não vá fazer dieta sozinho em casa, não vá fazer dieta que você viu na internet, não vá fazer coisas que coloquem a sua saúde em risco, né? Porque emagrecer, até coach da internet faz você emagrecer, vários e vários, né? Mas cuidar da sua saúde, só um profissional da saúde emagrecer que realmente... saudável, né? Emagrecer saudável é realmente um profissional da saúde que estudou e que se preparou para isso, que pode fazer. Obrigado, Vitória. Agradecer, até deixar uma mensagem também de agradecimento ao Neto, o Neto que desde sempre estava nos ajudando aqui no podcast. Hoje é o Júnior que está aqui com a gente, então agradecer ao Júnior. Agradecer a todos que formam o Instituto e até o nosso próximo podcast, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.